Pensam que apenas o judicial, apenas na frente do juiz é possível ocorrer o divórcio, mas hoje também é permitido um divórcio chamado extrajudicial, que é o divórcio no tabelionato, depois averbado no cartório. O judicial, ele pode ser feito, dentro do judicial, ele pode ser feito de duas maneiras. Pode ser feito amigavelmente, quando não tem muitas brigas, não tem tapa na cara, não tem nada. E também pode ser feito de forma litigiosa, que é quando tem problemas em relação à guarda dos filhos, à partilha de bens, à pensão alimentícia. Naturalmente, ele é um processo que ele vai se alongar muito, E só que hoje está sendo feito muito divórcio extrajudicial. Só que para ser feito esse divórcio extrajudicial, que, reitero, não precisa de juiz, não precisa de um processo físico, ele tem que cumprir alguns requisitos. Como, por exemplo, ele tem que ter acordo entre as partes, não pode ter filhos menores de idade, e se houver partilha de bens, tem que estar também de acordo em relação à partilha de bens. Então ele tem que cumprir esses requisitos. Esse seria o divórcio extrajudicial. Esse último, isso. Para ser mais situado o nosso ouvinte, extrajudicial não é nada relacionado com justiça. Não. Eu pego lá a mulher, nós vamos lá onde para fazer isso aí? Primeiramente tem que ir no advogado, que apesar de não ter processo judicial envolvido, tem que ter a presença obrigatória de um advogado. Porque são os trâmites legais, que sendo obedecidos. Exatamente. Está na lei que é preciso de advogado para fazer isso. O casal pode fazer a consulta com o advogado, então tu contrata apenas um advogado, não precisa ter advogado das duas partes, contrata um advogado, ele faz a petição, ele faz o documento para que seja levado ao tabelionato, com dados das partes, constando, por exemplo, que não há filhos, constando um acordo sobre a partilha, é levado ao tabelionato e, juntamente com o advogado, as duas pessoas assinam no tabelionato e, a partir daí, já sai uma escritura. Essa escritura depois será levada ao cartório, onde foi registrado o casamento, e averbado o divórcio. Basicamente é isso. O senhor falou aí que não pode ter filhos menores, aí, algum bem. Isso aí, ambos, ou seja, os cônjuges estão acordados, está tudo bem, está amigável, nós concordamos, tudo legal. E quando a coisa é litigiosa, como se diz, como é que funciona aí? Aí não tem esse tipo de... Não. Daí apenas na justiça mesmo. Na justiça, ele é feito, daí provavelmente, obrigatoriamente, as duas partes têm que ter um advogado, tem que ter um representante, porque eles não têm um acordo, É feita uma audiência para ser dirimida qualquer tipo de desavença ali, ocorrendo o acordo, o juiz proporcionando o acordo, as partes querendo o acordo, mesmo no começo tendo sido litigioso, o processo ele pode acabar ali, ou ele pode transcorrer por vários anos, Então, assim, o divórcio litigioso, ele é algo que poderia ser evitado, vamos dizer assim, Tem que ter colaboração das duas partes, tem que ter colaboração do advogado, E ele não é recomendável. Por mais que tu não queira ver a cara da pessoa, falar o português bem claro, é bom sentar, é bom conversar, e evitar esse tipo de transtorno, porque ele é muito mais demorado, ele é muito mais caro, o que não é interessante nós continuarmos com isso. Bem, é necessário tempo para poder se divorciar? Não mais. Antigamente... Me perdi. Houve um tempo aí, eu disse para você que sou mais antigo, não? Sim. Então, houve um tempo em que primeiro, eu não estou querendo fazer a sua parte, mas eu me lembro da sua parte, por favor. Que tinha que primeiro se desquitar. Sim. E depois se divorciar. Como é que é isso aí? Hoje não precisa mais tempo. Como é que era? Como é que é? Antigamente fazia-se a exigência de 2 anos, Tu tinha que, digamos, tu estava lá casado, tu saía de casa, teria que esperar 2 anos para depois poder ser feito o divórcio. Então existia uma separação de fato, que nós falamos, Daí tu tem aqueles 2 anos para pensar, Tu pensava durante 2 anos, depois, ok, aceito o divórcio, vamos lá realizar o processo de divórcio. Hoje em dia não mais, Hoje em dia o que acontece? Você pode casar hoje na terça e amanhã de manhã realizar o divórcio, sem problema nenhum. Não existe mais esse prazo. Antigamente eu costumo falar que a lei se metia demais na vida das pessoas, E hoje as pessoas são mais livres para fazer o que quiserem, Inclusive
ter um matrimônio, né? Casar e depois, caso não queira mais, realizar o divórcio de forma totalmente tranquila. Quer dizer que o desquite que eu falei não entrou nunca aí? Não, nem existe mais. Não era obrigado na época? Não, na época era, mas agora não. Agora não existe. Tem um tempo de desquite para depois se divorciar. Sim. Sabe que essa coisa que o estrangeiro, o americano, o pessoal lá em cima, usa comumente, aí chega aqui no Brasil, meu Deus, e faz aquilo vem como divinal. Sim, então, sim. Eu vejo algumas artistas, como o caso da Lucinha Lins. Ela foi casada, juntada a qualquer coisa que o valha, com o Ivan Lins. Sim. Ela se separou e continuou se chamando Lucinha Lins. Se o cônjuge possui o sobrenome do parceiro após o divórcio, voltará a ter o nome de solteiros? No caso, se a Lucinha Lins queira voltar a ter o nome de solteiro dela? Sim. Pode, não pode, hoje fica livre. Tá? Ainda tem aquela ideia de, por exemplo, né, a mulher, antigamente era assim, né, a mulher ficava com o nome do marido, herdava o nome do marido. Mesmo separada? Não, antigamente eles casavam e ela herdava o nome do marido. Certo, perfeito. Ok? Tinha a impressão de que aquele nome era propriedade do marido. Ou okay? A mulher, né? A mulher, na verdade, era propriedade do marido antigamente, né? Até autorização para trabalhar ele tinha que dar para a mulher. É um absurdo, mas ainda bem que a sociedade evolui, né? O direito também, naturalmente. Então, hoje em dia, quando a mulher ou o homem, né, não tem mais essa distinção, quando a mulher ou o homem herda, né, o nome de um do outro, no momento do divórcio, essa pessoa não é obrigada a aceitar retirar o nome. Por exemplo, você falou da questão do Ivan Lins, né? Provavelmente o nome Lucinha Lins, ela seria muito mais conhecida por Lucinha Lins do que por Lucinha Silva, por exemplo. Por ela ser artista, exatamente, ser atriz, não é? Exatamente. Leva um peso muito grande. Exatamente. Então, digamos assim, Lucinha Silva ninguém iria conhecer. Isso, ela, né? Mas Lucinha Lins todo mundo conhece. Um exemplo, Marta Suplicy, casada com Eduardo Suplicy. Vamos pensar, ela se divorciou do Eduardo Suplicy. Ela tiraria o Suplicy do nome e provavelmente a carreira dela política seria afetada, né? Então hoje pensa-se no sobrenome como um direito de personalidade. A pessoa ela tem o direito de ter aquele nome, mesmo que aquele nome veio de um antigo casamento, e ela não é obrigada a retirar o nome depois do divórcio. Mas e o dono do nome? Não tem problema, o dono do nome ele tem que aceitar. Né? Tá brincando? Sim. Digamos Petró, tá? O meu nome, Petró. Eu casei, deixei o nome pra minha esposa. Você é casado? Não, namoro. Por isso que você tá falando isso. Tá bom. Então, assim, né, eu deixei... Senão você ia dormir na casinha do cachorro. Então eu deixei o nome pra ela, por exemplo, e nós nos divorciamos. Se ela falar assim, eu quero manter o seu nome. Porque se eu retirar esse sobrenome, eu vou ter problema no meu trabalho, eu não vou ficar tão conhecida. Ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Mesmo que o outro esperneie... Exatamente. Porque a lei protege isso. Sim, porque quando há o matrimônio, né? Matrimônio é uma junção de vidas, né? Uma vida em comum, tu está... Fora a questão patrimonial, que muitas das pessoas pensam só na questão patrimonial, que tu está, né, misturando, né, o patrimônio, ou tu está dividindo o patrimônio depois, também tem a questão do direito de personalidade. Direito de personalidade está o nome. É algo que a pessoa tem que estar ciente. Hoje em dia, inclusive, quando a pessoa casa, não é obrigado a um ter o nome do outro. Né? Podem manter seus nomes de forma tranquila e já evitaria esse estresse no final do casamento. Sobre essa questão que estamos falando, sabe que eu sou advogado também, né? Porém do Satã aqui. Eu só coloco o Sérgio justo no advogado daí, no convidado. Quando casamos, hoje, dias atuais, século XXI, hoje, 9 de maio de 2017, sim. Eu caso, eu posso ficar com o meu nome e a esposa com o nome dela. Não tem mais a necessidade de atrelar o sobrenome? Não é mais obrigatório, tá? Porque nós temos visto muito isso aí, doutor. Falando na coluna social do nosso Diário de Canoas mesmo, você vê. Falando de tal, porque são nomes pesados por vezes, né? Sim. Então... As famílias se unem com nomes muito poderosos, fortes pelo menos, e continua assim. Isso aí não é uma obrigatoriedade. Não é mais obrigatório.
Não é mais obrigatório. Que bom. Bom, estamos indo aqui. É possível se arrepender após o divórcio? Olha, isso acontece. O que isso deve acontece. ser feito se arrepende? Casar de novo, né? Basicamente. Essa é uma dúvida muito, muito comum, assim. Me perguntam, doutor, eu me divorciei faz uns 2, 3 meses, mas não era assim, a gente resolveu reatar. Até estamos dando uma saída, né? Isso, exatamente, voltamos, né? É melhor nós agora namorados do que quando éramos casados, vamos pensar assim. E nós gostaríamos de anular aquele divórcio. Não quero mais aquele divórcio, eu quero voltar, né, à nossa vida em comum. Vai ter que casar de novo. Vai ter que casar de novo, tá? Tanto o divórcio, como eu tinha dito no começo, judicial, quanto o extrajudicial, você terá que casar novamente se ele foi realizado. Legalizado, né? Porque isso, pode isso. continuar por trás dos panos aí do jeito que quiser. Pode. Daí a gente configura a união estável, né? Que está na moda também. A gente vai falar sobre isso também, mas eu quero trazer aqui casamentos famosos, ou seja, pessoas famosas que fizeram isso. Elizabeth Taylor, Richard Burton, né? Uhum. Você conheceu, você é muito jovem, né? Sim. Eu falar, conheceu. Ela se separou do Burton e depois casou com ele de novo. Sim. Ela teve 6 ou 7 casamentos. A mulher, a Brigitte Bardot, que teve essa francesa, que teve um caminhão de casamentos, né? São mulheres, no meu entendimento, ninfomaníacas, né? Que adoram experimentar sensações novas, então, como querem estar bem legalizadas, casam. E a questão da união estável, doutor, como é que é essa? Não, eu vou mais adiante, eu vou falar sobre isso. Tá, ok. Como é que é a partilha ou divisão dos bens no divórcio? Isso sempre dá muita incomodação, né? Se as pessoas quiserem, claro. Mas isso tem muita discussão sobre isso. Primeiramente, tem que ver qual é o regime de bens que escolheu no começo do casamento. Isso é importante especificar. Regime de bens, exatamente. O padrão hoje é comunhão parcial de bens. O que é comunhão parcial de bens? Comunhão parcial de bens é aquela famosa de que, no momento do casamento, o que é meu, o que nós conquistarmos juntos, no final do casamento será dividido. Mas se eu tenho alguma coisa, eu chego agora... Não, aquilo ali fica pra ti. Eu chegar com um carro e com uma casa... Fica contigo. Agora, o que foi feito, que foi conquistado em momento posterior, vai ficar com os dois. Tá? Vamos ver quem é que está aqui na linha querendo falar conosco. Ok. CSFM, bom dia. Da onde? Aqui é da Rádio CSFM. Oi? Da Rádio CSFM. Desculpa, senhor. Alguém me ligou desse número, então. Não sei se não foi engano. No 30 31 0021. Tchau, tchau. Foi engano. Bem, eu não ligo para as pessoas. Raramente. Só quando vou convidar um entrevistado ou algo parecido. Tá bom, foi engano da parte dele lá que teclou errado. Uhum. Como nós estamos aqui, como é feita a partilha ou divisão de bens do divórcio, né? Então, você estava falando aí sobre essa questão de comunhão parcial de bens. Que é o padrão hoje adotado no Brasil. Mas e se eu sou rico? Uhum. Sonho. Aí eu não quero dividir nada. Como é que faz? Uhum. Existem outras formas de se fazer, tá? Só que mediante pacto antinupcial. Isso é um nome meio complicado, né? Um nome assim, eu vou explicar um pouquinho. Desmonta aí pra nós. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. No momento do casamento é um contrato. Provavelmente vocês já ouviram falar que o casamento é um contrato, né? Que nós assinamos lá no dia. Ok, como um contrato, as pessoas podem pactuar alguns termos. As pessoas podem abrir mão de certas coisas, adicionar certas coisas. Nesse momento do pacto antinupcial, né, que é para realizar esse casamento, você é muito rico, né, se tem uma parte muito rica ou não, daí depende do interesse da pessoa, pode falar que esse bem vai continuar comigo. Aquele bem será nosso. Né? Tudo isso ele é passível de acordo, antes do casamento. Mas não é uma comunhão de bens meio enrustida? Porque assim, existem os padrões, né? Os regimes padrões, só que tu pode, digamos, mesclar muitas vezes um com o outro, né? Isso é muito interessante. Claro, não pode fazer nada que afronte diretamente a lei, ok? Mas a lei permite que o casal ele redija um contrato antes do casamento para estipular certos detalhes, tá? O padrão hoje, então, comunhão parcial de bens, ok? Mas o restante você pode esse contrato, ele não altera em nada o casamento, não, que é feito lá. Não. E
E o casamento com separação total de bens existe aí? Existe. E daí tem que saber o quê? Existe a separação total de bens porque os nubentes ali, o cônjuge escolheu, e existe aquela separação de bens obrigatória por lei, né? Vamos dar um exemplo. Você é casado, tá? Você é casado e você realizou o divórcio, só que não estipulou nada sobre a partilha com a antiga esposa. Quando você for casar, você tem que casar num regime de separação obrigatória de bens, porque a lei proíbe que você depois discuta patrimônio em um outro relacionamento se não resolveu o relacionamento anterior. Ok? E existe separação convencional, né? A separação porque os dois acordaram de bens. Nesse caso, o que é meu, o que é teu, mas a justiça, né, conforme decisões judiciais, elas já vêm entendendo que mesmo nos casamentos de separação total de bens convencional, alguns dos bens que foram adquiridos durante o casamento serão repartidos. Então, mesmo você escolhendo separação total de bens no começo do casamento, através do pacto, conforme eu tinha falado anteriormente, a justiça vem entendendo que alguns bens, se foi esforço em comum, né, se for provado que foi esforço em comum que adquiriram, né, que o casal adquiriu, então, por esforço em comum, eles serão partilhados da mesma forma. Mas é uma grande mistura isso, né? Exatamente. Regime de bens hoje ele permite uma grande mistura. Conforme eu disse, nada que afronte a lei, mas é possível sim você fazer algumas modificações. E a união estável? O que é a união estável? A união estável é aquele famoso, nós não nos casamos, só estamos morando juntos. Provavelmente isso daí já ouviu falar muito, né? Está entrando na minha área aí. Okay. Sim. Eu vivo uma união estável não assinado nada há 43 anos. Então você tem união estável. Mesmo que não tenha assinado nada? Nada, porque até um dos pilares da união estável é não ter formalidade. O casamento é algo formal, solene. A união estável você pode registrar. Pode registrar uma união estável, sem problema nenhum, como se estivesse registrando um contrato. E por que se registra a união estável se fica tudo bem assim? Provavelmente, eu falo que para registrar a união estável não é nada assim para produzir efeitos já desde logo, né? Até produz alguns efeitos, mas o mais importante é para o momento posterior. Vamos pensar que você, tá? Está vivendo há 43 anos. Exatamente. Vamos usar o Robson como exemplo, tá? Você está há 43 anos em união estável. Hoje, perante a justiça, você tem união estável mesmo não tendo nada registrado. Mas eu tenho filhos, eu tenho um filho de 43 anos, tenho outro de 36, uma prova, não? Prova, estudo prova. Só que, digamos, você pega e não quer mais continuar morando juntos, só que vocês conquistaram patrimônio. Vocês têm filhos, vocês têm tudo isso. O que vai acontecer? Muitas vezes, tu tem que fazer um registro retroativo, uma declaração dessa união estável na justiça. Aí uma parte fala que está junto há 43 anos, e a outra, muitas vezes, pode falar que estão junto há 30 anos. Aí já dá uma divergência. Geralmente, quando tem essa divergência, quando tem esse diz que me disse, é porque existem bens. Né? Nós compramos um carro há 30 anos, vamos dizer assim, tá? Tem um carro há 30 anos. E o outro fala que não, vocês estão juntos há 20 anos. Então, para uma pessoa, o carro entra na partilha. Para outra pessoa, não entraria na partilha. Por isso que é importante, quando você faz o registro da união estável, você está formalizando o marco inicial dessa união, para depois ter muito mais tranquilidade caso haja partilha de bens, né, guarda de filhos, lá no final você tem muito mais tranquilidade para discutir isso. E nessa questão de união estável, é preciso se divorciar? Não existe um divórcio, existe uma dissolução de união estável, né? Efeitos práticos é quase a mesma coisa. Mas para houver a dissolução de união estável, você pode fazer um registro lá no tabelionato, né, que você está acabando, se você está dissolvendo aquela união, ou também você pode simplesmente sair de casa. Saiu de casa, eu não quero mais manter esse relacionamento. Nesse momento ocorre
cessa a união estável. Porque como a união estável é algo muito informal, né, o começo é informal, comecei a morar juntos, comecei a morar junto com alguém. O final também é informal, né, não moro mais junto com aquela pessoa. Agora, se for tratado questões patrimoniais, teremos sim que haver registro do começo da união, registro do final da união e as próximas discussões. Uma pergunta que eu vejo, né, no meu caso e de outras pessoas, ela é pertinente. Sim. Eu vivo uma união estável, mas a pessoa com quem eu vivo tem uma pensão do seu ex-marido, ou seja lá o que for. Uhum. Se eu quero me consorciar, realmente casar juridicamente, como é que fica essa situação? Ela perde a pensão? Não perde a pensão. No momento que tu constitui uma nova família, né, um tipo de provento, um tipo de pensão alimentícia que você recebe de um antigo relacionamento, ela cai por terra. Né? Hoje em dia é permitido, né? Há muito tempo já é permitido já haver pensão alimentícia. Todo mundo pensa que existe pensão alimentícia apenas para filhos. Não, existe para a mulher também, ou para o homem. No momento de uma dissolução, no momento de um divórcio, se uma das partes era dependente da outra, logo estava fora do mercado de trabalho, a pessoa começa a receber uma pensão alimentícia. Isso definido pelo juiz, tá? Ou acordo entre as partes. Mas isso ele é feito de uma maneira temporária, não é feito de uma maneira definitiva. Agora, digamos, né, eu tenho 2 anos para ficar pagando pensão para minha ex-esposa. E a minha ex-esposa, em 6 meses, constituiu um novo casamento. Ela conheceu alguém, está em união estável, está casada, aquela minha pensão, ela pode cair. Desculpe aí, minha velha, tá? Poxa, agora eu entendo porque você nunca quis casar comigo. É a bendita pensão. É a pensão. Bem como o doutor matou a minha próxima pergunta, que é após o divórcio, o cônjuge pode receber pensão alimentícia, tu já disse que pode. Já pode. Então eu vou para a próxima. Como fica a questão dos filhos em relação à guarda e pensão alimentícia? Quem tem direito? Lá no passado, a mãe era a prioritária, ela podia viver na zona. Sim. Os filhos eram com ela. Como é que fica? Eu estou vendo hoje aí pais que ganham questões na justiça e inclusive pensão da mulher para ficar com os filhos. Exato. Nós partimos do pressuposto que existe igualdade entre homem e mulher, né? Então, mesmo até no direito de família, quando se trata de guarda de filhos e pensão alimentícia, não é mais só a exclusividade da mulher, né, que vai ter carinho, atenção e cuidado com os filhos. Tem muitos pais que fazem esse papel muito bem mesmo. Né, com a evolução da sociedade, a mulher começou a ganhar espaço no mercado de trabalho e até muitas vezes os pais começaram a ficar em casa, as mulheres trabalhando, isso acontece muito, os pais ficarem em casa para cuidar dos filhos, fazer os domésticos. Então, assim, depois de um divórcio, depois de uma dissolução, quando há essa questão da guarda e pensão alimentícia, hoje vem sendo tratado da seguinte forma: quem tem mais condições, né, de ter a guarda, né, de ficar com o filho na sua integralidade, mas a regra hoje no direito brasileiro é guarda compartilhada. Guarda compartilhada, até já aproveitando, porque sempre dá muita confusão, as pessoas pensam que guarda compartilhada é tu ficar 15 dias com cada um, né? A criança fica 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Não. Isso é antiga, mas ainda é aplicada guarda alternada. O judiciário, né... Isso que de 15 em 15 dias... De 15 em 15 dias é guarda alternada. Hipoteticamente, né? A gente tem o nome de guarda alternada. 15 dias, ou uma semana para um, outra semana para outro. Isso. Hoje em dia já não é mais... Desculpe, doutor, mas isso é altamente prejudicial ao desenvolvimento do ser chamado criança. Exatamente. Foi pensando nisso que se criou a figura da guarda compartilhada. Porque foi verificado que as crianças elas perdiam um pouco a noção de domicílio. Imagina, a criança está na escola. Um pai mora em Porto Alegre e a mãe mora em Canoas. Aí a criança estuda em Porto Alegre. Chega ali, tu mora onde? Eu não sei. Eu não tenho uma noção muito exata do onde que eu moro, né? Fala ali com os coleguinhas e tudo mais, a pessoa não sabe com quem está. Isso, né? Gera uma série de contratempos, chantagens da criança, uma série de coisas. Exatamente. E o pai e a mãe ficam subjugados pela ausência dele, o sentimento de culpa por uma separação e aquele ser que, na opinião do pai ou da mãe, talvez não merecesse aquilo, quando existe um certo sentimento ainda, né? Exato, existe. Mas assim... A compartilhada. Daí se criou o Instituto da Guarda Compartilhada, que hoje é regra no Brasil.
No momento que tu vai fazer um divórcio, tu vai tratar de guarda, de pensão, o que é levado em conta? A guarda compartilhada. A criança ela vai ter uma residência, ela vai ter um domicílio fixo, com a mãe ou com o pai, tá? Mas aquela pessoa que não ficou com o filho na residência, ela tem um acesso muito assim, mais liberado à criança. Digamos, tu levar a criança no médico, tu levar a criança na escola, tu passear com ela no final de semana, tu buscar ela durante a semana, tu tem muito mais obrigações com a criança, tem muito mais contato do que aquela antiga visita de 1, 2 horas no final de semana e a pessoa ir embora. Hoje em dia já está se perdendo muito isso. É preferível não fazer esse tipo de sistema e partir para a guarda compartilhada, que daí é um compartilhamento de funções ali, né? Mas importante, mesmo na guarda compartilhada, né, que a outra pessoa que deve pensão alimentícia ela vai estar mais presente, isso não vai fazer diminuir e nem se isentar de pagar pensão alimentícia, né? Tem que ter essa questão assim, porque muitos clientes me procuram, doutor, eu quero fazer uma guarda compartilhada e eu não quero mais pagar pensão. Não é assim que funciona. Tu compartilha interesse, tu compartilha funções, mas o valor ainda se mantém da pensão alimentícia. Porque isso é visando, evidentemente, o bem-estar da criança. Exatamente, né? O principal interessado. Doutor, alguns critérios, né, eu gostaria de deixar mais especificados, mais claro, melhor dizendo. O senhor está sendo claro, mas eu sou muito obtuso. Então, eu quero me separar. Mentira, viu? Em casa é mentira. Suponhamos, eu quero me separar e eu vou deixar a casa, vou deixar tudo para a mulher e eu vou... Porque eu já tenho alguém, geralmente, né? É assim, né? Sim. Ninguém sai para nada. Isso aí é conversa para boi dormir. Então, eu vou deixar ali, isso não me isenta, como o senhor já disse, da pensão. Então, quais são os critérios que são observados para que a criança fique? Quem vai ficar tem que ter uma residência fixa, tem que ter recursos, né, para a manutenção, evidentemente auxiliado pelo outro. Mas quais são os critérios que são observados? Como eu falei no começo desse assunto aqui, porque era com a mãe, porque havia um vínculo, né, um laço. Esse laço foi cortado pelo jeito aí, né? Sim. Assim, não existe uma cartilha, né? Tu não tem que seguir um checklist de condições que tu deva ter para ficar com a criança. Digamos, casa própria, um salário de tanto, né? Uma condição tal. Isso não é necessário. Porque a Luciana Gimenez, com essa aí do By Night, de hoje de noite lá, né? Ela ganhava na época, não sei agora, 200 mil... do Mick Jagger, sim. Meu Deus, olha aí o nível, né? Sim. E ela é rica. Ela é uma das donas da Record, o marido dela é o Marcelo. Bom, mas vamos botar a nossa simplicidade, vamos tirar os pés das nuvens aí, né? Então, hoje não tem mais isso. Não tem, né? É aquela coisa, nós analisamos cada caso, né? Quais as suas condições dos dois de exercer esse poder familiar, né? Na verdade, os dois exercem o poder familiar mesmo um não estando com a criança, né? Mas quais as condições, quais as condições financeiras que um possui, qual a disponibilidade de ficar com a criança, né? Assim, tudo isso é analisado para definir uma melhor guarda para a criança, né? Um melhor domicílio para a criança. Mas não existe uma cartilha que nós temos que seguir, né? E sim analisar caso a caso. É o famoso, né? Cada caso é um caso. Suponhamos, eu e minha mulher somos loucamente apaixonados por animais. Tá. E aí, nós temos 1 ou 2 animais de estimação. E é possível definir a guarda do pet, dos animais, no caso. Mas eu gosto. Como é que fica isso aí? Sim. Até muitos casais hoje, por uma vida muito corrida, né? Se preocupar muito com o trabalho, deixar os filhos para depois, quer ter algo para cuidar. Né? Esse algo muitas vezes é um cachorrinho, é um gatinho, é um animal de estimação. Que foi adquirido juntos, né? Juntos. Ou até mesmo antes do casamento. Certo. Né? Era de um e acabou integrando a família, vamos dizer assim. O direito, antigamente, a lei ainda trata assim, tá? Mas o direito, ele tratava os animais como coisas. No direito a gente chama de coisas. Como se fosse uma cadeira, como se fosse um carro. São coisas, tá? São coisas. Hoje, já não. Hoje, decisões judiciais, elas já levam em conta o laço afetivo do casal com o animal.
Nós estamos nos humanizando mais. Nos humanizando. A sociedade está evoluindo, o direito, infelizmente, tem que evoluir, tá? Então, já existem decisões judiciais aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados, que inclusive concedem pensão alimentícia a animais. Né? Como eu estava falando da pensão alimentícia para as crianças, hoje, fazendo uma analogia à guarda de crianças e pensão alimentícia de crianças, concedem aos animais. Digamos, você vai ficar, o animalzinho ali, o cachorrinho, ele vai ficar com a mãe durante uma semana, e daí o pai, vamos dizer assim, ele vê ele final de semana, sai para passear, só que ele tem que dar R$200 para cobrir os gastos entre veterinário e ração, por exemplo. Isso hoje em dia é possível, só que vai tudo muito ainda em cargo do juiz, tá? Porque não existe uma lei formalizando. Inclusive tem uma lei que está, um projeto de lei desde 2010, o número agora, desculpa, eu não me recordo, tá? Mas ela está em tramitação e visa regularizar essa situação, porque são muitos e muitos e muitos casos, né, que vão ao judiciário que tratam de animais. Então é muito importante a gente ter uma noção, né, um regramento geral de como tratar isso. Eu trago aí porque o meu filho e a minha nona tinham um balaio de gatos de cachorro. Sim. Algum tempo atrás, né, ele doente, assim, vai no médico, não vai. Aconteceu qualquer coisa com um gato, eles levaram aí na Ubra e cobraram R$700 uma cirurgia no gato. Uhum. Pagaram, ou estão pagando no cartão, sei lá. E ele doente. Aí vejo ele com um sacão daquele, não sei quantos quilos é aquilo de ração de gato. Vai, sei, cara. Comida para os animais. Assim. Está enterrada no armazém lá, com essas despesas. Meu Deus. Para porque eu vou comer um bifão, né, em vez disso aí. Sim. Né? Olha, doutor Leonardo, nossa conversa foi muito agradável. É Petró, né? Petró, isso. Eu estou com Petro aqui, só eu. É normal, não se preocupe. Nós estamos aqui há 10 horas e 36 minutos. O seu minuto de consideração final, por favor. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer a doutora Carolina Vedói, uma amiga, advogada, que me indicou, né, essa oportunidade de falar aqui no seu espaço. Né? Exatamente. Fez ali, né, fez o meio de campo, vamos dizer assim, para estar aqui presente. Obrigado a ela. Obrigado pela oportunidade aqui. Né, gostaria de agradecer os meus clientes, gostaria de agradecer as pessoas que vêm acompanhando o meu serviço. E caso queiram, por favor, né, me sigam nas redes sociais. A gente faz um trabalho de ter um blog sobre direito de família. Então, quem está mais interessado em saber um pouco mais sobre direito de família, toda semana tem um texto lá no blog www.petroadvocacia.com.br. Também a gente tem página no Instagram, página no Facebook. Todo dia postamos algum conteúdo lá. É importante, caso queira, é importante seguir lá. Tem um telefone aí para deixar? Tenho, claro. É 2102-0303, é o telefone do meu escritório. Né? E também tem o WhatsApp do escritório. Né? Hoje em dia, o WhatsApp, aquela coisa, tudo moderno, é bom ter, né? Que é 98552-7866. Tem um escritório em Porto Alegre.